Em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero assinalar aqui desta tribuna que hoje, 9 de dezembro, se comemora o Dia Nacional de Combate à Corrupção, data acolhida pelo Brasil por meio do Decreto 5.687, de janeiro de 2006, mas consagrando o 9 de dezembro como Dia Nacional de Combate à Corrupção, porque foi naquele dia, no ano de 2003, que diversas nações reunidas na cidade de Mérida, no México, celebraram a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, convenção adotada meses depois pela Assembleia Geral da ONU e internalizada em nosso sistema jurídico brasileiro através do decreto referido 5.687, de 2006. Portanto, há 9 anos, temos no Brasil um decreto e 2 anos depois, também uma lei anticorrupção, criada em agosto de 2013, a lei número 12.846, com comemoração de Dia Nacional de Combate à Corrupção, justamente, senador Paim, justamente a data de hoje, 9 de dezembro. O que tem muito significado nos dias que atravessamos. Entretanto, a despeito desta legislação anticorrupção, senhores senadores, a corrupção no Brasil tem resistido demais. Mesmo hoje, ainda que mais combatida, como se tem visto ultimamente, pelas ações da já memorável Operação Lava Jato, da Polícia Federal, levada adiante pelo Ministério Público Federal e materializada já por algumas sentenças da Justiça Federal de Curitiba e Supremo Tribunal Federal, assim como se espera, para as próximas semanas, a observância constitucional também pelo Tribunal Superior Eleitoral, que investiga a hipótese de ocorrência de crime eleitoral por uso de verbas espúrias nas eleições presidenciais do ano passado. O Brasil, senhor presidente, não pode viver sob governos ilegítimos, quando maculados pela corrupção, pois temos leis anticorrupção e, nesse mesmo sentido, subscrevemos aquela Convenção Internacional contra a Corrupção no ano de 2006. Apesar disso, lastimavelmente, nós figuramos hoje, conforme o ranking da ONG Transparência Internacional, figuramos num constrangedor 69º lugar entre os países menos corruptos no mundo inteiro. Não somos dos menos, mas dos mais corruptos, lastimavelmente. É por isso, senhores senadores, que precisamos de investigações. Se a Polícia Federal investiga, se o Ministério Público investiga, se os magistrados instruem processos, por que o Congresso Nacional? E nesta hora, por que não a Câmara dos Deputados, instituição com finalidade também investigatória do governo, por que não haverá de investigar? É por isso que somos, ao menos uma parcela do meu partido, o PDT, somos pela abertura da investigação para saber se houve ou não houve crime. É o que queremos e que propõe um trio de grandes juristas brasileiros. Uma investigação para saber se houve ou não motivos para o prosseguimento do processo de impedimento da Presidente da República, hoje tão rejeitada pelas pesquisas de opinião por seus tantos erros e omissões de gestão. Ora, senhores senadores,
Se o governo Dilma não cometeu irregularidades, se não vem governando mal o país, se não descumpriu as promessas, não tem o que temer. Mas não esqueçamos que o processo de impeachment, além de jurídico, é também processo de caráter político. Foi o que aconteceu no governo Collor, na década de 90, impedido pelo Congresso, depois foi absolvido pelo Judiciário. Foi um impedimento de ordem política, em razão do clamor da população insatisfeita. Os erros presidenciais cometidos administrativamente e principalmente por suas relações promíscuas, então com PC Farias e outros. Todos estão bem recordados daquilo que aconteceu. Será que a atual presidente da República também não tem permitido ilações sérias em razão de seu partido, com 2 tesoureiros condenados, um que já esteve preso e outro que está preso, Delúbio e Vacari, além do ex-ministro de Proa, José Dirceu, o atual líder do governo na prisão? Se já não bastassem os diretores da Petrobras, quase todos presos, e investidos justamente naquela estatal durante o período da presidente, no Conselho de Administração da Petrobras e hoje presidente da República? Será mesmo que a presidente não falseou a verdade na campanha eleitoral, escondendo a realidade das finanças fracassadas do primeiro governo? Isto não será irregular? Isto não será grave infração política? Não terá sido grave também enganar o eleitorado de que a economia estava bem na época, no ano passado, que o superávit previsto para 2015 seria de 40 bilhões de reais, quando isso não passava de um engodo, não passava de uma mentira? Não haveria superávit nenhum nesse ano de 2015. Haveria, isto sim, um tremendo rombo nas finanças, um déficit formidável de 119 bilhões de reais. Vejam bem, senhores telespectadores da TV Senado, março do ano passado, o anúncio de que haveria um superávit de 40 bilhões. Novembro de 2015, um déficit assustador de 119 bilhões de reais. Provocado pelo quê? Pedaladas, emissão de créditos sem autorização, uso de verba dos bancos oficiais, que iludiram o eleitorado, mostrando um Brasil em dia com seus compromissos. Não havia nada disso. Na propaganda eleitoral, o que havia era um Brasil maravilhoso, colorido, de população satisfeita, trem-bala cruzando grandes cidades, os polos navais construindo navios, a Petrobras sem problemas, a refinaria Abreu Lima com contratos regulares, é o que diziam, sem superfaturamento, que se viu depois, a refinaria de Pasadena, na Califórnia, comprada a preço justo, é o que se dizia, mas não por 4 vezes mais do que valia, como aconteceu. As empreiteiras, as grandes empreiteiras de obras do Brasil, cujos dirigentes estão hoje todos na cadeia, não estariam se aproveitando de um governo omisso e conivente com os desvios bilionários para fazer caixa para a campanha eleitoral e enriquecer empresários amigos, mas desonestos. Alguém duvida de que todas essas corrupções não estejam aí bem à vista, tanto quanto a lama catastrófica que arrasou a região de Mariana? Convenhamos, senhores senadores, a política brasileira há mais tempo tem estado também mergulhada na lama da corrupção. Uma lama muito mais abrangente
do que a lama que destruiu a região de Mariana. Então, senhor presidente, senhores senadores, esta é a realidade que estamos vivendo nesses dias convulsionados, enquanto que a Câmara dos Deputados tenta instalar uma comissão especial para investigação. Surgiu uma chapa alternativa no dia de hoje, gerou-se uma verdadeira balbúrdia no plenário da Câmara e dali uma ação judicial levada ao Supremo e onde o ministro Fachin estabeleceu a interrupção do processo até a próxima quarta-feira, 16, quando o plenário do Supremo Tribunal Federal irá dirimir a dúvida como deverá ser instalada a comissão especial para a averiguação das condições ou não para o impeachment da presidente da República. Aliás, estamos vivendo, presidente Eduardo Amorim, estamos vivendo momentos de protelações. Protela-se a formação da comissão da Câmara para estudar, para investigar o impeachment. Protela-se a comissão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados para avaliar a cassação do seu presidente, Eduardo Cunha. A admissão ou não do pedido está ainda sendo protelado. Protela-se tudo no Brasil de hoje, presidente. Protela-se tudo, mas a pior protelação que está acontecendo é a protelação da crise econômica que abala as estruturas da vida de todo mundo neste país, com a inflação nos 2 dígitos, com o desemprego passando dos 9% para 12%, como ainda dizia ontem, num encontro de 2 dezenas de senadores com o ex-ministro Maílson da Nóbrega, que fez um retrospecto desse momento que nós estamos vivendo, classificando-o como o mais grave do Brasil. O senador Paim estava lá também, o senador Amorim estava lá também, a senadora Ana Amélia estava lá também, entre tantos, naquela reunião de 2 horas, e onde o ministro Maílson fez uma previsão de que esse estado de calamidade vai durar por mais 2 anos e que esse PIB negativo de 3,2 desse ano poderá chegar a 4 e no ano que vem poderá chegar também a no mínimo 3% negativos. É uma situação dolorosa que nós estamos vivendo. E nesse particular, senhor presidente, é que eu quero deixar aqui também uma palavra de discordância com o meu partido. Eu estou muito aborrecido com a precipitação da cúpula do PDT, se não de toda a cúpula, de parte do PDT, que se posiciona contra a investigação, que não quer a investigação sobre o impeachment, onde alguns colegas do nosso partido se tornam mais passionais que os próprios defensores do PT. Agora há pouco fui procurado por 3 prefeitos pedetistas do meu estado, Rio Grande do Sul. Prefeito Jarbas Calieiro, do PDT, prefeito de Barros Cassal. Prefeito Lírio Zarichita, de Três Arroios. Prefeito Jorge Agazi, de Mato Castelhano. Foram levar uma palavra de solidariedade, de apoio, dizendo que grande parte dos prefeitos pedetistas do Rio Grande do Sul estão contra essa atitude precipitada do presidente do PDT nacional de não querer a investigação para saber se há ou não há elementos para o impeachment.
é uma atitude que desagrada, inclusive a mais da metade da bancada aqui do Senado. Ainda ontem estivemos conversando dos 6 senadores brasileiros que ocupam bancada nesse Senado, 4 deles querem a investigação. Meu colega Regufe ocupou essa tribuna ontem para dizer coisa parecida. Regufe, Perrella, Cristóvão e eu, dos 6 senadores pedetistas do Senado, querem a investigação, querem que se leve a sério a investigação. E, no entanto, de uma maneira afoita, parte da cúpula do PDT quer negar essas providências. Mas nós temos certeza que a maioria dos pedetistas brasileiros querem respeitar a memória de Brizola, a memória de Getúlio, a memória de Jango, de Alberto Pasqualini. Eu fico me imaginando, senador Aloísio, se Brizola vivesse, ele como fundador do PDT, estaria conforme a tudo que se fez com a Petrobras. O enxovalhamento da Petrobras, criada pelo trabalhismo, onde Alberto Pasqualini, último senador trabalhista, que hoje eu tenho a honra de substituir nesta casa, foi o relator do projeto de lei que criou a Petrobras. Entretanto, há uma parcela do meu partido que fecha os olhos para isso. E por isso eu repito, se vivesse Brizola, ele estaria conforme com tudo isso? Então, a memória de Brizola está sendo aviltada por uma parcela do meu partido. Eu lamento muito isto. E espero que se deem conta e recuem e peçam desculpas. No próximo sábado, no meu estado, em Porto Alegre, estará acontecendo a convenção do PDT para a escolha dos novos dirigentes do diretório, da executiva, de todas as funções do meu partido. Estarei lá. E eu quero daqui convocar, porque a TV Senado é muito assistida no Rio Grande do Sul. Eu quero convocar que os pedetistas estejam lá para ajudar a decidir e mostrar o equívoco da cúpula nacional do PDT, que ignora as irregularidades que aconteceram nesta adesão impossível, nesta adesão pretexto, aderiram ao governo sob o pretexto de ajudar na governabilidade. Eu me permito perguntar para encerrar, mas que governabilidade é esta? Que governabilidade é esta a que aderiu o meu partido em troca de um ministério e alguns carguinhos? Não é da índole de Brizola, de Alberto Pasqualini, o toma lá da cá. E é preciso que a gente impeça o prosseguimento desse abuso, para que amanhã ou depois, esses mesmos dirigentes do PDT, se porventura assumir logo ali adiante um outro partido, seja o PMDB, seja o PSDB, não sejam dos primeiros da fila para pedirem um ministério ou pedirem um emprego. Obrigado, senhor presidente.